oração por nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesse momento tocar, aleluia, Jesus, e sondar cada coração, Pai, que está aqui nos ouvindo nesta noite. O Senhor nos visita cada um, visita cada lar, cada família. E o Senhor sabe, Pai, aquilo que nós estamos necessitando nesse momento. Só o Senhor sabe, Pai, as angústias, as dores, as dúvidas, os conflitos, os medos. Mas eu sei que o Senhor é aquele também que não só sonda, mas o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. O Senhor é aquele que está à nossa volta, que nos guarda, que nos coloca num refúgio alto, que nos faz andar por verdes pastagens, que nos alimenta, que nos dá o suprimento da Tua palavra. Pai, que nesse momento o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo, Consolador, para cada alma, cada coração. Que o Senhor toque no Espírito, Pai, com fogo, e acenda, Pai, a chama da fé dentro de cada um de nós. E que o Senhor possa nessa noite, Pai, nos renovar. Para que o Senhor possa, Pai, nesta noite nos trazer de volta a esperança e a fé de que o Senhor é um Deus de poder, de milagres, de maravilha. E que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De que, conforme a Tua palavra diz em Oséias, que independente de qualquer coisa, o Senhor virá a nós como chuva temporã, como chuva serode, a chuva que cai no tempo certo. Que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, e há um propósito para tudo que há à nossa volta, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus possa trazer esperança para a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você seja renovado e transformado e curado e liberto nesta noite, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem até um tema, irmão Fábio. Deus não chega atrasado, né? Continue marchando. E eu quero ler aqui um texto de Êxodo 14, a partir do versículo 10, que é quando os judeus, né, os hebreus, estão saindo do Egito, guiados por Moisés, depois de 400 anos como escravos nessa terra. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Eu vou ficar por aqui, irmãos. Essa é uma história muito conhecida. Eles saíram do Egito, liberados por Faraó. Inclusive os egípcios deram ouro, prata, deram animais. Eles saíram de lá com muitos bens, mas Faraó mudou de ideia e decidiu ir atrás deles. E eles, então, quando perceberam a perseguição do exército de Faraó, eles correram, né? E se depararam numa situação de que eles estavam à beira do mar Vermelho.
e não tinha para onde escapar. Ou caía no mar e se afogava, ou enfrentava o exército de Faraó. Mas havia ali mulheres, crianças, homens que não eram dados à guerra, né? E Faraó tinha ali pelo menos 600 carros de batalha, cavalos, homens armados. E esse povo passou 400 anos escravos ali no deserto, até que Deus levantasse um libertador chamado Moisés. E depois, antes, né? Em Gênesis, o texto nos fala que Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, do meio de seus parentes. Abraão vivia lá na terra de Ur dos Caldeus, a pré-Babilônia, que era uma das cidades mais importantes daquela época. Então Deus chama Abraão e promete a ele que dele faria uma grande nação. Abraão, já idoso, tem um filho chamado Isaac. Depois Isaac gera Jacó e Esaú. Jacó, ele teve 14 filhos e chegou a ter uma comunidade de 70 pessoas, até que um dos filhos de Jacó acaba sendo levado escravo para o Egito. O nome dele é José, e José acaba se tornando o governador lá no Egito. Abraão, ele foi chamado por Deus para sair de um lugar bom. Abraão vivia numa terra boa. Ele era um homem próspero, de posses, num lugar, vamos imaginar como se fosse o lugar mais moderno do mundo naquela época. Ele teve que renunciar àquilo, inclusive à família, para poder aceitar o chamado de Deus. E quando Deus nos chama, Ele pode nos chamar de diversas situações. Quando você está numa situação difícil, numa situação de dificuldade, de frustração, às vezes é até fácil você escolher. Olha, eu vou seguir esse caminho aqui que está me apresentando. Mas no caso de Abraão não era uma situação boa. Ele realmente, de fato, teve que renunciar. Só que depois de renunciar, ele recebe a notícia de que ele teria uma grande descendência. E depois ele recebe a notícia que essa descendência dele ia ser escrava numa terra distante. Mas ele não deixou de ter fé, ele não deixou de confiar. E isso de fato aconteceu. Israel chegou no Egito com cerca de 70 pessoas, passou a viver num lugar ali no Vale do Rio do Nilo, um lugar muito fértil, e eles eram pastores, eles sabiam como lidar com a terra, porque o próprio Abraão ele já veio de uma região chamada Mesopotâmia, uma região entre rios, uma região onde ele mesmo e todas as pessoas aprenderam como extrair o melhor da terra, né? Eles aprenderam a conhecer essa perenidade do rio, né? De seca, cheia, e aproveitar esses momentos para plantar. Esse povo então tinha esse conhecimento, cresceu lá, se tornou muito numeroso, até que surgiu um faraó que não conhecia José, não conhecia essas pessoas e decidiu tornar eles escravos. De fato, a palavra de Deus se cumpriu, porque uma coisa importante que nós temos que aprender sobre a palavra de Deus é que ela se cumpre. Aquilo que está escrito, aquilo que foi revelado, vai se cumprir independente da nossa vontade ou não. Mas existe um propósito para que isso aconteça. Deus queria ensinar essas pessoas a o conhecer, a ter um relacionamento com Ele. Mas conforme eles foram se tornando numerosos, conforme as pessoas foram morrendo, José morreu, aqueles que ele ensinou morreu, as pessoas foram se esquecendo de Deus. E esse povo passou então a seguir os conselhos, os conceitos, a cultura do Egito, e se afastou completamente de Deus. Mas quando eles se viram diante de uma situação difícil, eles clamaram a Deus e Deus mandou um libertador. Deus enviou Moisés. E o próprio Moisés foi criado lá no Egito, foi criado no palácio do faraó. Ele também não conhecia tão bem a Deus. Quando ele tem acesso ao seu povo, ele acaba assassinando um egípcio, ele teve que fugir de lá. E ao fugir de lá, ele acaba conhecendo um homem chamado Jetro, esse sim, temente a Deus, e ele passou a conhecer a Deus. E no momento certo,
Depois dele passar por todo o processo de preparo, de treinamento, já com 80 anos de idade, Moisés foi chamado por Deus para libertar esse povo, para guiar esse povo por uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. A questão que fica aqui, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com o coração dos irmãos, é que não tem como você sair da escravidão sem você conhecer a palavra de Deus. Deus precisou tirar um homem do Egito, levar ele, treinar ele, fazer com que ele passasse a conhecer a Deus, porque Deus se manifestou a ele na sarça e disse: eu sou. Deu a ele poderes sobrenaturais para que ele pudesse ser reconhecido diante daquele povo. Mas Moisés chega lá e a primeira coisa que Moisés faz é mostrar quem era Deus, mas ele começa a catalogar a palavra de Deus. Ele começou a escrever o livro de Gênesis, ele começou a escrever o livro de Êxodo, ele começou a dar importância para aquilo que Deus falava e registrar isso. Se você não conhecer a palavra de Deus, não tem como você sair da escravidão, e se você não sair da escravidão, se não houver um libertador, não há uma coisa chamada redenção. E aí eu quero abrir um parênteses para Jesus Cristo, porque quando Jesus se sacrificou naquela cruz, ele estava comprando com a vida dele a nossa vida. Ele estava nos redimindo. Ele estava comprando a nossa alma para a liberdade, não para sermos escravos de novo. Esse povo, no momento de dificuldade aqui no deserto, quis voltar para o Egito para ser escravo. Mas no nosso caso aqui, não tem nem jeito, porque se você recebeu Jesus, o Espírito Santo de Deus te sela e sua vida já está guardada com Deus. Por pior que esteja a situação à sua volta. Então, Jesus chegou a dizer, porque existe um momento lá no deserto, irmão Fábio, que as pessoas eram picadas por serpentes, elas morriam. E Moisés levantou uma haste, e conforme ele levantava aquela haste, quem era picado não morria. E Jesus disse: conforme Moisés levantou aquela haste no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado também na cruz. E quem olhar para ela, mesmo que seja picado pela serpente, o veneno da serpente não vai te fazer mal. Mesmo que você seja atacado pelo diabo, por Satanás, ele não tem poder nenhum sobre a sua vida a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Esse povo foi chamado do Egito, foi arrancado do Egito, o mar se abriu, eles viram aquele milagre estrondoso de ver eles passando num solo seco, e depois viram o exército de Faraó sendo engolido. Viram tantas coisas, tantos milagres, cordonizes caindo do céu, maná caindo todos os dias, uma coluna de nuvem guiava eles durante o dia, uma coluna de fogo os guiava e protegia e aquecia durante a noite. E dessa mesma forma você também está sendo chamado nesse momento para Jesus. Aleluia. Deixa de pensar como pensa o mundo. Não amolda seu pensamento conforme os padrões do mundo, mas renove a sua mente segundo a palavra de Deus, para que você possa compreender, perceber com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que passa a entender e aceitar que Jesus é o seu remidor, que Jesus é o seu libertador, e que você pode colocar os olhos nele, e que os olhos fixos nele, e por causa da cruz, mesmo que o pior veneno desse mundo seja inoculado em você, não vai te fazer mal. Você passa a ser liberto, porque sua alma vai estar salva, vai estar livre, e por isso você não sofrerá morte espiritual. Sua vida passa a ser guardada por Deus, irmão Fábio. E tem mais: se você crê nesse Cristo que foi levantado na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia,
O seu nome, ele é escrito num livro chamado Livro da Vida. E ninguém pode ir lá apagar seu nome. Só que é o seguinte, o diabo, ele não aceita a derrota, Fábio. Ele não aceita, ele não quer perder sua alma, irmão. Assim como ele não quis perder aquele povo que saiu do deserto. Aí ele começou a falar com eles no deserto e o povo começou a dar ouvido a ele. Seu livro foi escrito no nome da vida, seu nome foi escrito no livro da vida. Você está salvo, você foi liberto, você recebeu a maravilhosa luz de Jesus, mas você continua aqui no mundo. E o diabo pensa que ele desiste, não, irmão. Ele não desistiu, não. Ele está o tempo inteiro querendo arrastar você de volta para a escravidão, de volta para esse Egito. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que ele venha com um exército de milhares, de milhões, com carros de guerra, se você ficar e permanecer na presença de Deus, aleluia, ele não te acha. Oh, glória a Jesus. Porque de dia tem uma coluna de nuvem para te guiar e para te proteger e para te esconder. E de noite tem uma coluna de fogo para te aquecer, para te guiar, para te proteger. Mesmo que o diabo ele venha encurralar você conforme ele encurralou aquele povo à beira do precipício ali no Mar Vermelho, mesmo que ele te cerque, Deus te guarda por detrás e por diante. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Tiago diz que se você se submeter a Deus com humildade, colocar a sua vida aos pés de Deus, confiar nele, o diabo vai fugir de você. Mesmo que o diabo te coloque nessa posição de te jogar num precipício, de querer te afogar, te submergir, eu quero falar uma coisa para você, irmão. Deus nunca vai chegar atrasado. Ele não deixará você cair, nem que você se afogue. Deus nunca chega atrasado, irmão Fábio. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nessa noite é: acalma seu coração, porque Deus não chega atrasado. Continue marchando. É um precipício? Continue marchando. É um mar? Continue marchando. As águas não vão te submergir. Independente da situação, independente da cilada que foi armada para você, da luta que você está vivendo, da perseguição, do medo que você está sentindo nesse momento, continue marchando. Deus ainda é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus ainda é o Senhor da sua vida. Você não irá cair. As águas não irão te submergir. Deus está abrindo caminho no mar para que você possa passar com a sua família com os pés secos em segurança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos convidando esta noite para continuar marchando independente da situação. Porque Deus não chega atrasado. O livramento de Deus está chegando na sua vida. Conforme diz essa palavra. O texto diz, irmão Fábio, que naquela situação ali, naquele medo à noite, aquele exército todo, imagino que eles deviam estar gritando do outro lado: vocês vão morrer, não tem saída para vocês. Assim como a palavra diz que o diabo fica ao nosso derredor rugindo como um leão, gritando, falando assim: não vai ter jeito, para, desiste, você não é capaz, você nasceu para perder, você é um fracassado, uma fracassada, você é escravo, você nasceu para ser escravo, não tem estratégia que vá te livrar disso. Mas o texto diz que Deus fala para esse povo: Moisés, continue marchando. E você aí, Moisés, estende teu cajado. E diz a palavra que começou a soprar um vento.
E o vento soprou durante a noite. Aleluia. E de repente o mar começou a se abrir. Ei, o vento começou a soprar. E começou a abrir um caminho novo. Conforme Isaías 43, eis que abro um caminho novo. Eis que abro um caminho novo no deserto, eis que ponho rios no ermo. Aleluia, Jesus. O caminho está se abrindo para você passar com os pés secos. E do outro lado está a sua vitória. E aquele exército que vinha perseguindo o povo achou que ia passar como eles. Passaram seco, olhando o vento segurando aquelas águas, dividindo elas como se fossem paredes, como essas que nós estamos vendo aqui, como essa que você está vendo aí na sua casa. Imagina aquele povo passando e vendo aquela parede de água, aquela coisa estrondosa, e olhando para os pés secos, imaginando como pode, e Moisés gritando: continua marchando, continua marchando, continua marchando, não para, não olha para trás, não olhe para trás, não tema esse exército, vamos lá, do outro lado tem terra seca, do outro lado tem terra prometida, do outro lado tem vitória. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jeová. Glórias ao Senhor dos exércitos, que liberta, que cura, que restaura, que ensina, que te livra de todo mal, que te livra da morte espiritual, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus para você nesta noite, irmão: não tenha medo. Não desista, não pare de lutar, porque Deus não chega atrasado. Se Ele não chegou ainda, se o mar ainda não abriu, é porque ainda não chegou o tempo. Mas o vento está soprando. E se o vento está soprando, é a certeza de que o mar está abrindo. Assim diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela te traz a certeza da libertação. A palavra de Deus, ela te traz a liberdade da escravidão. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi levantado no madeiro, na cruz, ele foi morto para que você tenha vida, para que você não seja mais escravo. Ele comprou a tua escravidão, ele rasgou a cédula do pecado, ele rasgou tudo o que tinha contrário à sua vida, para que você pudesse ter a liberdade. O sangue de Jesus te remiu. E nesta noite, Jesus enviou aqui o presbítero Fábio, esse pecador aqui, o irmão Gustavo, para te dizer: não para de marchar, continua caminhando, porque Deus não chega atrasado. E o livramento de Deus chegou na sua vida esta noite. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Obrigado por essa oportunidade. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, por essa palavra, Jesus. Oh, papai, onde tiver uma vida desesperançosa agora, aleluias, que essa palavra possa frutificar, aleluias, em corações nessa noite. Aleluia, trazendo coragem, trazendo ânimo, glória a Jesus, trazendo força, aleluias, trazendo sentido à vida, glória a Jesus. Que essa pessoa que está aqui desanimada, que está me ouvindo agora, tentando dar cabo da vida, tentando, às vezes procurar uma saída, glória a Jesus, que eles possam entender, aleluias, que o Senhor, aleluias, é aquele, aleluias, que foi pregado nessa noite, o Deus de esperança, o Deus que segura nas nossas mãos, o Deus que faz nos atravessar os momentos difíceis, glória a Jesus, porque o Senhor é criador de todas as coisas, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é poder, porque o Senhor é graça, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é o nosso amigo nessa noite. Porque o Senhor é Pai. Papai, ser com cada vida nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome. Amém, amém e amém.